mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 24, que diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João e ele lhe deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Uau! Queridos, quanto aprendizado aqui. Jesus está nos ensinando, porque quem está falando aqui é o próprio Jesus. E ele começa dizendo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Queridos, nós temos a vida eterna quando nós cremos em Jesus. E é dois segredos aqui que ele nos dá: ouvir e crer. Não é apenas ouvir, não é apenas ler, não é apenas dizer que leu a Bíblia, não é apenas dizer que ouviu uma palavra. Não, é ouvir e crer. E isso traz uma mudança de vida. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós precisamos ouvir a palavra e acreditar naquilo que ela está falando e assim deixar que ela transforme a nossa vida de dentro para fora. Nós aprendemos tanto com Jesus. Queridas, nós aprendemos tanto com o Senhor. No versículo 30 ele diz o segredo para nós. Eu quero declarar que você vai viver isso na sua vida. Ele diz: eu nada posso fazer por mim mesmo. Você consegue entender isso? O próprio Jesus, dono de todo o universo, que tem todo o poder nas mãos, ele disse que não podia fazer nada dele mesmo. Sabe? Jesus era totalmente dependente de Deus. Jesus era totalmente dependente do Pai. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser totalmente dependentes do nosso Pai, para que a vontade dele aconteça na nossa vida, para que nós possamos viver a vontade dele. Nós precisamos ser dependentes dele e não fazer nada de nós mesmos, sabe? Não é na força do nosso braço, não é naquilo que a gente acha, mas é na certeza do Senhor. É assim que nós precisamos nos mover. E a chave para virar a nossa vida no dia de hoje está no finalzinho desse versículo onde ele diz: porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Uau! O próprio Jesus nos ensina a não viver da nossa própria vontade, porque a nossa vontade, ela é enganosa. A nossa vontade, ela é imperfeita. A nossa vontade, ela nos afasta de Deus. Nós precisamos abrir nosso coração, queridas, para viver a vontade de Deus, que é soberana. Não é na força do nosso braço, não é naquilo que a gente pensa, mas é na vontade do Senhor. Querida,
A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Por mais que pareça que está tudo escuro, que está dando tudo errado, nós ainda assim precisamos decidir viver a vontade de Deus. É o melhor para nós. Então, que nesse dia você possa viver a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E não fazer nada de você mesmo, mas aquilo que Ele te disser para fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra. Que palavra de esclarecimento e de entendimento. Nós decidimos não fazer nada de nós mesmos, mas a sua vontade. Que ela reine em nós, que ela seja soberana em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.